Bom dia, psiquiatra Luiz de Andrade. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Ângela, doutor. ouvintes internautas que seguem a Itatiaia. Alegria estar de volta. Senti muita falta. Como é que pode, né? Abstinência é assim. Faltou um pouquinho, você já sente a falta grande. Mas foi uma missão importante. Eu fui a um congresso mundial de medicina no Rio de Janeiro, medicina que hoje a gente chama de medicina integrativa ou integração terapêutica, Eduardo, que estavam lá reunidos 67 países, né? Cientistas de 67 países relacionados à saúde, não só médicos, mas várias áreas da saúde em geral, e onde se juntou, Eduardo, as experiências, se trocaram ideias e experiências, estatísticas das medicinas chamadas tradicionais, Fernanda, que é a medicina chinesa, a medicina indiana, né, com as medicinas, inclusive indígenas, nós tínhamos lá representantes indígenas, medicina africana, né, com as medicinas mais modernas, que se baseiam muito nos exames, nos números, né, Eduardo? Então a integração terapêutica quer dizer o quê? Resumindo, que quando você tem um problema de saúde, por exemplo, se você está com uma dor de coluna porque você carregou um peso de mau jeito, ao invés de você entrar nos anti-inflamatórios, você faz uma acupuntura. Então você tem determinadas abordagens que são específicas para determinados problemas. Por isso a ideia de integração terapêutica. Eu fiquei muito feliz de ver o quanto que o mundo, Eduardo, tem avançado nessa questão do respeito à cultura de outros povos, à cultura de outras linhas de medicina. Foi muito bom. Os usuários são responsáveis pelos traficantes que são, vítimas dos usuários também. O psiquiatra Luiz Andrade, que trabalha com entorpecentes, com drogas e mais drogas, na maconha, na política, na vida. Como é que o senhor recebe essa informação aí do presidente da República? Eduardo, a gente tem um impulso de rir, né? E é terrível quando a gente ri de coisa séria, porque parece que você está doido, né? Parece uma coisa séria, uma coisa importante, você ri, né? Eu até tenho uma técnica, Fernando, quando eu rio por como inadequação, mas você está rindo de quê, Lúcia? Aí eu falo assim, só pode de ser de nervoso. Eu não falo que eu estou nervoso, não, só pode ser de nervoso. Mas essa fala do Lula é uma fala lamentável porque é a distorção. Eu falo muito com os ouvintes internautas da Itatiaia que o problema da palavra é que ela aceita tudo. A pessoa fala mal bobagem, fala mal mentira, fala mal distorção e fica por isso mesmo, fica no ar ali como se verdades e mentiras fossem do mesmo nível, no mesmo padrão. Essa ideia de que se não houvesse consumidores, não haveriam traficantes, é de uma ingenuidade, de uma falta de noção, Eduardo, muito grande, porque esse debate vem acontecendo há centenas de anos, isso não é de hoje, né? A relação do ser humano com as substâncias psicoativas vem mais do que centenas, milhares de anos, né? Nós temos relatos de uso, né? Inclusive de estudos, Fernanda, quando faz esse que chama anátomo patológico, examina, né? Ossos. Você percebe que a humanidade vem usando essa substância como uma forma ou de busca por estados superiores de consciência ou por uma fuga de uma realidade que ele não está suportando. Mas eu acho que o Lula usa umas frases, Eduardo, eu acho que é mais para chamar atenção, sabe? Para poder nivelar. Você imagina, né? Para um grupo de traficantes, para o crime organizado, dizer que eles são pobres, coitados, são vítimas, isso é um absurdo completamente. Comecei a desenvolver minha dependência de novo nas pessoas, porque na conservadora eu trabalho sozinha. E eu não consigo mais ficar sozinha com meus próprios pensamentos. Então, assim, eu consigo ir pro bar porque eu converso com muita gente. E eu não... Desculpa, gente, mas assim é que eu não consigo. Não, você fica à vontade. Eu não peço todo dia as coisas pros outros, não. Sim. Tem um psiquiatra muito bom aí na praça que chama Luiz Andrade. Consulta dele, não sei não, mas deve estar R$1.200. Eu vou pedir para te receber uma consulta grátis, tá? Tá bom, eu aceito. Vai ser uma cortesia, você já vai sair daqui com a receita, porque você tem dois tipos de tratamento. Um tratamento que é para a pessoa, a especificidade dela, as características dela, e o tratamento que é para a situação. Então, a situação trauma, ela é muito, mas muito ajudada por duas substâncias que você conhece. O argentum, que é a prata, que a gente transforma em remédio, e a planta arnica, que é para os machucados físicos, a gente tem como prepará-la para os machucados emocionais. E a arnica ajuda também, Duda, a gente melhorar essa blindagem. A gente tem que aprender que nas relações eu-mundo, mundo-eu, os outros eu, nós temos que seguir o exemplo da membrana celular. A membrana celular é a embalagem, né? É o invólucro da célula. A principal característica da membrana celular é a permeabilidade seletiva. Ou seja, na nossa relação com o mundo e com as pessoas, a gente deve deixar algumas coisas que vêm entrar e outras não.
a gente deve deixar algumas coisas que estão dentro de nós sair e outras não. Então, essa seletividade, essa blindagem, esse escudo protetor é fundamental. Você vai sair daqui com argento e com marnica e que não vão ser salgados de preço, não, te prometo. Eu também quero! Esse é psiquiatra e também trabalha com produtos naturais, especialista nessa área da homeopatia, embora não seja um homeopata registrado. É só uma coisa rápida, eu fico assim admirado, surpreso. Eu não vou dizer que foram 2 milhões de pessoas e 200 mil, porque às vezes a mesma pessoa vê várias vezes, né? Tem esse mau gosto de ver uma maldade, de ver um ataque desse, né? Isso daí é o que a gente chama de sadismo, né? Você vê alguém sendo prejudicado e gosta e curte. Então a gente ora a Deus para que essas cabeças tenham mais luz, né? O Lula falando que não existe a coisa do bem e do mal, existe sim. E o mal está presente aonde, Ângela? Onde está ausente a luz. Então, quando a luz chega, clareia tudo. E aí a escuridão vai de reto. Olha que negócio espetacular, doutora Ângela. Nossa. Como é que está evoluindo, né? E preservando vidas, mas ao mesmo tempo perdendo emprego. Isso é. Então... É o dilema, né? Toda moeda com seus dois lados, né? Não tem nada que... Só tenha vantagens, Só tenha vantagem. Hein, doutor? Tem sempre algum senão, mas o bom sentimento, Eduardo, das boas energias, essas não tem desvantagem não. Mas nessa questão da praticidade, né? Realmente eu tenho estudado, porque é uma coisa que eu não conheço bem, mas estou estudando bastante sobre a inteligência artificial, né? E o quanto que ela vai nos ajudar a evoluir, mas o quanto que ela também vai exigir de nós criatividade para não ficarmos numa situação de que melhora por um lado e piora pelo outro, né? Então, por isso que a relação custo-benefício, Eduardo, sempre tem que ser lembrado. Você fazer a conta de ver o quanto que há de acréscimo, o quanto que há de não acréscimo, para poder não ficar achando que tudo é muito simples, né? Antigamente a gente até usava esse termo, que não existe escolhas simples, mas escolhas inteligentes, né? Onde você analisa o contexto, analisa a situação, buscando sempre o melhor para o maior número de pessoas, né? Você pensa sempre não só na qualidade de vida, mas na quantidade de pessoas que vai ser beneficiária disso. E não é para ficar à toa não, viu, Eduardo? Não é para ficar, como se diz, de bobeira não. É justamente para você poder se dedicar a questões que são questões de evolução, questões de desenvolvimento e questões que diminuem essa tendência que é, infelizmente, normal de ter um adoecimento mental. Então, quanto mais mentes ocupadas, menos oficinas do diabo vão ser montadas. Sexta passada, que gostou demais da comida. Tô falando. Eu estou trazendo um recado para você, Eduardo, do Vinícius, que é um vendedor de amendoim que percorre a Serra, a Savassi, vendendo aquele amendoim, carregando uma lata, uma churrasqueira, que é aquela lata que põe as coisas. Dizer que gosta muito de você e que era para te mandar esse abraço. Coisa boa. Ô, Vinícius, se eu não estou enganado, nós nos conhecemos, já trombamos por aí. Ele disse que sim. Ah, que ótimo. A Luiz e Andrade, nós dois já estamos lá. Os cabelos não estamos mais para lá do que para cá, não. Mas que realmente, depois de certa idade, a gente não fala mais um dia, a gente pensa menos um dia. E o amigo que já está com os cabelos mais brancos e rareados, que tem a flacidez natural daqui e dali, que tem uma rugazinha daqui e dali, que tem uma passada que não é a mesma de 40, 50 anos atrás. Mas você está no time desses que estão compreendendo bem, aceitando bem o envelhecimento, meu caro? Olha, esse esforço ele tem que ser construído, Eduardo, porque a perda de capacidades é lógico que é uma perda, é uma falta, né? Mas o raciocínio é que, na medida que você perde determinadas capacidades, você adquire outras, né? Então, quando se fala na necessidade de planejar o futuro, de planejar um momento de mais idade, ou seja, de planejar a velhice, não é ficar pensando na velhice, não, tá certo, gente? Primeira coisa é diminuir os fatores, tentar diminuir os fatores que te levam a envelhecer mais rapidamente. A falta de atividade física, a má alimentação, o uso de excesso de álcool, cigarro, drogas e comprimidos, né? Então são formas que você tem de fazer com que esse tempo vá passando menos acelerado, tá certo, Eduardo? E construindo um sentido para a vida, porque a vida, para ter sentido, tem que ter o que sustente o sentido da vida, Eduardo. Quem sustenta o sentido da vida? São várias duplas de pilares. A família e os amigos, a ocupação que é o trabalho, o estudo e o lazer, alguma prática espiritual, não só a teoria, mas a prática espiritual
espiritual e os prazeres da matéria. Então tem como fazer esse planejamento. E tem os especialistas, né, que trabalham com geriatria, que trabalham com esse planejamento do envelhecimento para quando você tiver mais velho, isso não parecer uma legião, não parecer que você está totalmente incapaz. Tem como a gente reduzir o dano, tem como a gente fazer com que essa perda de algumas capacidades seja compensada pelo ganho de outras capacidades. Ô, doutor Aloysio, quando as pessoas olham para mim com uma foto de alguns anos lá atrás, 15, por exemplo, ô, Duarte, você não está piorando, não. Mas eu estou comprando uns cremezinhos mais caprichosos. O senhor também, doutor? Faz a maior diferença, Eduardo, porque a pele e os fâneros, vamos ver se Fernanda sabe o que são os fâneros. Eu não sei. Fâneros são pele modificada, os cabelos e as unhas são pele modificada, são fâneros, né? Então, tanto a pele quanto o cabelo, né, e as unhas também, é claro, fazem muita diferença porque dependendo do pH, da concentração de hidrogênio que tem no shampoo, que tem no sabonete, essa escolha é muito importante, Eduardo. Agora, eu tenho um raciocínio meio ouro-pretano, meio careta, que eu acho que a maquiagem é para fazer a mulher ficar mais bonita e para o homem é para ele ficar menos feio. É verdade. É verdade. Então você não fica enfeitando, vai possível isso não, viu? Não é isso não. Porque eu, doutora, quando eu olho pra minha foto, Peradelis, quando eu olho pra minha foto, 15 anos, primeira carteira de trabalho, hoje eu melhorei demais. Eu melhorei demais. Diz que não tem gente feia, não, né? Tem gente sem dinheiro pra comprar os feios, né? Isso é real. É? Isso é real. É verdade. É real. Porque isso facilita bastante. Doutora. Mas ter um homem cheiroso, bem cuidado, é muito expressivo, né? Doutora, muito obrigado pela visita, viu? Volte sempre que puder, que é uma alegria. Ângela Matilde. Esse Matilde dela tem H e Y, viu? Te acham na rede social fácil, né, amiga? Isso. Obrigado. Eu que agradeço. Eu queria só falar sobre o Congresso. Por favor. Né? O Congresso Brain Connection, um congresso internacional sobre educação e neurociências, multidisciplinariedade, que vai acontecer em Betim, no Shopping Monte Carlo. São 189 palestrantes, 13 países que vão estar trabalhando sobre a questão da inclusão. Então vale a pena. Se você quer encontrar a Luísa Andrade, no Instagram é Aloysio A. Andrade. A Andrade, isso. Eu quero fazer 3 homenagens, Eduardo, ao Ziraldo, que hoje é data de nascimento do Ziraldo, né? Grande fera das comunicações. Segundo, é a data de falecimento da Dolores Duran. Ontem eu fui estudar um pouquinho sobre ela. Veio a falecer, Eduardo, com 29 anos de idade. Sim. Aquele tanto de sucesso, né? Aquele tanto de músicas românticas, né? E ao Albert Sabin, que foi o cientista que inventou a vacina contra a poliomielite, contra a paralisia infantil. Hoje é o Dia Mundial de Combate à Paralisia Infantil e, segundo as informações do Ministério da Saúde, a paralisia infantil, por enquanto, graças a Deus, está erradicada, está eliminada do Brasil desde 1990. Mas tem que fazer a vacina, porque senão o risco de reiniciar como sarampo está reiniciando é grande.